colocar o Arthur Igreja aqui com a gente, na roda aqui do Papo no Manhã Bandeirantes. O Arthur é especialista em tecnologia, em segurança, sempre está conosco aqui na nossa programação. Vamos começar então falando de Instagram, Igreja. Tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Acho que a gente começa com a dica número 1, que vale para quase tudo. Receber um SMS pedindo para você enviar um código, não envia, que quase sempre vai ser roubada, né? Exatamente. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Arthur. Nós temos que entender esse fluxo de golpe, né? Então, quer dizer, isso vale para Pix, isso vale para link malicioso, vale para oferta no final do ano, vale para Black Friday. Então, o mecanismo é sempre esse, né? Então, quando a pessoa vai para SMS, é porque ela está tentando burlar, principalmente aquela autenticação em 2 etapas, né? Então, o fato é que hoje tem que desconfiar de tudo, né? De toda oferta, de toda mensagem que chega. Olha, tá aqui esse link. Por isso que a dica número 1 é sempre, olha, recebeu uma oferta, recebeu alguma coisa, vai você até o site da empresa. Então, se, por exemplo, olha, é uma oferta dessa pousada, então entre em contato com a pousada. Se bateu aquela vontade de viajar, de ver se existe essa oferta mesmo. Então, grande parte do gatilho é uma mistura, né, de confusão, ou seja, a pessoa ela não consegue diferenciar que aquela mensagem que ela está recebendo pode ter vindo de um golpista. Parte disso ganância, né? Ou seja, aquela história, olha, tá aqui um desconto de 75%, 85%. Isso simplesmente não existe, né? E então tem esse desconhecimento, tem uma certa ganância e principalmente a pressa. Por isso que eu estou falando, vai até o site, entra em contato, apura essa informação. Então, muitas vezes tem esse gatilho, né, do tipo, olha, essa oferta ela só está válida, é uma oferta relâmpago, ela só está válida nos próximos 30 minutos, ou se você acessar esse link. Desconfie, tenha calma, né? Use essas coisas com muita calma, porque se a dor de cabeça, o tempo que você vai levar depois, o prejuízo que você pode ter, supera amplamente o benefício. Eu não clico em nada, viu? Eu não clico em absolutamente nada, nem no que eu recebo no e-mail, SMS. Eu não clico em absolutamente nada exatamente para isso. Eu prefiro, às vezes, perder uma oferta que pode até ser verdadeira, pode ter ali uma origem lícita, sim, do que depois ter uma enorme dor de cabeça. Então eu não clico em nada. A minha estratégia é essa, eu não clico. Se eu precisar de alguma coisa, eu vou em busca daquilo que eu estou precisando, né? Agora, é claro, às vezes você está passando ali pelo Instagram, você está rolando ali pelo chamado feed, né? Você vê uma oferta ali que eles anunciam, ali tudo bem, não é? Agora, SMS, e-mail, com essas ofertas mirabolantes, acho que já passou da hora, não é, Igreja, da gente desconfiar disso. Há muito tempo que a gente fala de golpes que vêm por e-mail, por SMS e até mesmo pelo WhatsApp, não é? O WhatsApp também. Então, acho que o cuidado aí tem que ser redobrado, né? Exatamente, mas fico alerta até para o próprio feed, porque o que acontece é que um perfil pode ter sido sequestrado, né? Então, como o caso que nós estávamos ouvindo há pouco, né? Então, o que acontece muitas vezes, várias pessoas que estão nos acompanhando aqui já devem ter visto isso, que de repente aparece lá uma oferta de uma determinada marca de óculos, de um determinado produto no perfil de um amigo, sabe? Você fala, pô, essa pessoa não é um influencer, essa pessoa ela não está sendo patrocinada por essa marca, quer dizer, foi um perfil que foi invadido. Então tem que lembrar que isso acontece em todas as escalas, né? Porque afinal de contas, para o golpista, se ele conseguir acessar uma conta de uma pessoa que ela tem poucas conexões, mas ela conseguir praticar um golpe, para o golpista já valeu a pena, né? Então hoje nós não estamos falando só de sequestro, tomar a conta do Instagram, do Facebook, não importa, de influenciadores que têm muitos seguidores. Nós temos que lembrar que hoje nós estamos na economia da influência, né? Na economia da atenção. Então tem que ficar de olho com tudo, né? Com toda a mensagem, como você muito bem colocou, de WhatsApp, né? Nós temos o golpe do sequestro de WhatsApp, e o nome disso é estelionato, né? Alguém se passando por outra pessoa e tentando te conduzir a fazer alguma coisa, né? Agora, Igreja, eu vou aproveitar que a gente começou aqui falando de Instagram, porque ouvimos a reportagem do David e você logo no comecinho da sua primeira resposta citou o Pix.
O tal do Pix que a gente tanto tem falado aqui na nossa programação. De um lado, a gente fala de uma ferramenta importante, ágil, que ajuda muita gente, porque é uma forma, né, de você fazer uma transação ali de dinheiro muito rápida, muito simples. Para as pessoas físicas, ajudou e muito na questão da taxa, né? Às vezes, se você tinha que transferir o dinheiro para alguém, o valor que você pagaria de DOC, de TED, era até superior do que o próprio valor que você tinha que transferir para essa pessoa. Então, de um lado, um sistema muito ágil, mas do outro lado, um sistema muito frágil também. Tivemos um aumento enorme no número de golpes, muitos sequestros voltando a acontecer aqui em São Paulo. A gente voltou a falar de sequestro, Capri, depois de muito tempo, sem falar dessa modalidade de crime, exatamente por causa do Pix. E agora, igreja, surgem aí mais novidades para 2022. E talvez uma das que mais, né, tenha chamado a nossa atenção seja a possibilidade de você fazer um Pix sem sinal de internet. Isso também pode, de certa forma, continuar ajudando do lado da criminalidade. Como é que você enxerga, igreja, essas novas mudanças, especificamente essa? Como que vai ser possível fazer uma transação, mandar dinheiro para a conta de alguém pelo celular sem internet? Como que o Pix pensa em colocar isso em prática? O Pix ele está terminando a jornada inicial de implementação dele, né? Então, aquele escopo e cronograma inicial que o Banco Central divulgou, eles estão chegando no final. Só que aí eles estão antecipando algumas coisas e um dos recursos é exatamente esse que você citou, da possibilidade de fazer Pix sem internet. Fato é que eu também estou curioso, porque o Banco Central não detalhou como pretende fazer isso. Então, eles falaram, olha, isso entra em 2022, mas ainda não definimos, do ponto de vista da operação e da tecnologia, os pormenores, né? E certamente vai ter um desafio tecnológico aí que não é pequeno, né? Então, a minha estimativa é que a pessoa possa registrar a operação de alguma maneira, e essa operação ela vai ser liquidada a partir do momento em que a pessoa tiver algum tipo de conexão, né? Então, o que eu imagino que possa acontecer é que a pessoa possa fazer a transação, mostrar o comprovante e ela não tenha como cancelar isso, né? Porque vai ter que ter algum mecanismo que garanta o não deixar de fazer a operação, né? Porque senão, imagina só, duas pessoas estão lá numa localidade sem conexão, uma fala, olha, eu vou te fazer um Pix, está aqui o comprovante, e aí ela só vai conseguir validar aí no sistema, obviamente, quando ela tiver alguma conexão. Agora, se ela conseguir desfazer isso de forma offline no meio do caminho, você tem um problema de segurança, de confiança enorme, mas eu tenho certeza que o Banco Central vai encontrar alguma forma para contornar isso. Tecnicamente, tecnologicamente, é possível sim. Bom, aí junto disso, nós temos a convivência da tecnologia com o contexto. E o que é contexto? Comportamento das pessoas, aquilo que os golpistas descobrem, falhas na tecnologia, falhas na operação. Então, o Pix ele vem evoluindo, ele vem maturando, ele vem se modificando, né? Então, infelizmente, a gente já começa a pensar nisso porque, de novo, a tecnologia ela convive com o ambiente que ela está inserida. E no Brasil, a gente tem essa escalada dos golpes online e essa volta, né, desses crimes offline, aí, como o caso do sequestro. Então, além disso, não só teremos transferência offline, como também Pix agendado para débito automático, né? Ou seja, você vai poder cadastrar determinadas contas do Pix. Tem a chegada aí das transações internacionais, né? Então, assim como você citou, DOC e TED, que tinham tarifas, tem tarifas ainda, vamos falar a verdade aqui, que são absolutamente inexplicáveis em 2021, né? Nós teremos o mesmo também para as transações internacionais, porque hoje, para a pessoa fazer uma operação de câmbio, para a pessoa fazer uma transação para outro país, custa muito, né? E aí parece que é uma coisa só relacionada à viagem internacional, não é bem isso. Né? Nós temos os expatriados, nós temos as pessoas que ajudam familiares que estão em outros países, que recebem esses recursos. Então o Pix ele vem aí para tentar facilitar a vida das pessoas, mas o aspecto de segurança é absolutamente essencial, vem na frente. É um problema de segurança pública, né, Capri? O problema não é, né, igreja? O problema não é do Pix.
O problema é uma questão de segurança pública. A polícia ainda não conseguiu encontrar uma forma de driblar esses criminosos usando o Pix. O Pix está aí para facilitar a nossa vida. Claro. E aí é claro que ele vai facilitar a vida do bandido, assim como o bandido via que mandar código para alguém no WhatsApp não está rolando mais. Então vou partir para o Instagram. É o que a gente acabou de falar. Eles vão tentando outras formas de golpe e aí cabe à polícia, à Secretaria de Segurança Pública tentar driblar essa ação dos bandidos. É igual o roubo de celular, não é? Que é uma coisa que é típico nosso aqui, né? A gente tem o roubo do celular para desmanchar, para ser exportado. É um negócio... O problema não é o celular, o problema é a falta de segurança que nós temos para carregar esse equipamento aqui com a gente. Agora, igreja, eu queria só mudar um pouquinho o assunto aqui, deixar o Pix de lado, para falar sobre um tema que foi até motivo da nossa abertura aqui, que é o Ministério da Saúde. Desde o dia 10, quando foi invadido a página do Ministério da Saúde, já há 11 dias, portanto, né, que o site do Ministério da Saúde está fora do ar por causa dessa invasão, né, invasão hacker que tomou conta do site do Ministério da Saúde. Está demorando muito para voltar isso, não? 11 dias para recuperar esses dados, para retomar a normalidade. Não é muito tempo, não, igreja? Se nós tivéssemos... O site ele voltou com uma parcela dos serviços, né? Se você tentar entrar no site do Ministério da Saúde, ele está de pé, só que sem parte dos serviços. Então, registro das vacinas, né? Os estados estão tendo que registrar isso no papel, né? Então, em alguma medida, nós voltamos para antes dos anos 90, né? Essa é a verdade. As estatísticas do Brasil, nesse momento, em relação à Covid, não são confiáveis. Se tivesse demorado 11 horas, seria muito tempo, né? 11 dias é absolutamente inaceitável. E aí, o que está acontecendo é que, dia após dia, o Ministério da Saúde está falando o seguinte: olha, não estamos medindo esforços e recursos para fazer a retomada do serviço. E aí a coisa fica ainda mais preocupante, porque os dias estão passando, né? E se isso for verdade, né, que existe todo esse esforço, dá a dimensão da falta de precaução para esse tipo de coisa, né? Quer dizer, qual que é o plano de contingência, né? Ou qual que é a capacidade, de fato, para contornar um problema como esse, né? Porque não é uma novidade. O próprio Ministério da Saúde já tinha sido atacado no passado. Então, quer dizer, você sofre um ataque e aparentemente a coisa não melhora. Conectando com o assunto do Pix, um sistema é tão seguro quanto seu ponto mais frágil, né? Então, quer dizer, hackers, golpistas, todos eles estão procurando a cerca mais baixa, né? E aparentemente a cerca mais baixa é no Ministério da Saúde, justamente no meio de uma pandemia. Então, é muito estranho e muito preocupante não ter estatísticas confiáveis, especialmente no momento em que você tem a chegada de uma variante que nesse momento está sendo noticiada como, puxa, isso é algo que está acontecendo na Europa. Exatamente da mesma maneira quando chegou o coronavírus em fevereiro e março de 2020. Né? Em fevereiro falava-se, né, puxa, mas é que lá está frio, né? No Brasil isso não vai ser um problema. E o resto da história a gente conhece. Então não tem estatística, não tem informação. É exatamente assim que não se toma decisões acertadas, né? Então é aquela velha máxima que só se gerencia aquilo que se mede, aquilo que se conhece. E aí nós não temos acesso aos mecanismos para poder emitir certificados de vacinação, né? Isso prejudica viajantes, pessoas que precisam desempenhar suas atividades profissionais, né? Não é só o turismo que fica impactado. Enfim, é algo muito difícil de ser compreendido e definitivamente não aceitável. Agora, na sua opinião, igreja, isso mostra que o Brasil está vulnerável, que a gente não tem nenhuma segurança digital e que isso pode só fazer com que cresçam práticas irregulares aí, virtuais, criminosas? Não tenho dúvida disso, porque aí você cria um sistema de incentivo, né? O que eu quero dizer com isso? No começo do ataque, eles até colocaram uma mensagem dizendo que eles queriam um resgate desses dados, né? Não foi o que aconteceu. Mas o fato é que estão conseguindo deixar mais de 10 dias fora do ar, né? Então, e não por acaso, no dia seguinte nós tivemos ataque no Ministério da Economia, nós já tivemos ataque no STJ, então a medida da fragilidade é quando o ataque é bem sucedido e quando consegue causar um transtorno desse tamanho, né? Então, com esse tamanho. Então, sofrer o ataque é algo que, assim como o Instagram, assim como as contas de rede social,
é uma prerrogativa que nós temos que ter, que vai acontecer. Ou seja, você vai receber link malicioso, vão tentar tomar teu Instagram, depende como é que você reage. E com relação a esses órgãos governamentais, se os ataques são bem-sucedidos, é porque existe lá uma fragilidade. E o que pode ser feito daqui para frente? Será que já não está na hora do Ministério da Saúde tentar, não sei, contratar alguma outra empresa especializada, pedir ajuda? Que isso também, de certa forma, na igreja, é um atestado de, olha, não consegui solucionar o problema depois de 10 dias. Mas será que não está na hora de ver se algum especialista consegue, para o Ministério da Saúde, se mexer um pouco mais? São 11 dias com o sistema fora do ar no meio de uma pandemia. Não, e acrescentando, igreja, será que os serviços de segurança do governo federal são suficientes? Será que a gente está aí com um sistema eficiente, seguro para o governo federal nos seus múltiplos sistemas aí de informação? Essa é uma bela pergunta, né? E eu entendo que sim. Até por isso que é importante falar desse assunto aqui no dia 21 de dezembro, porque nós não podemos ficar com aquela tradicional memória curta, né? Porque a pauta muda, né? A pauta é dinâmica, nós entramos em outros assuntos, então isso foi muito noticiado no dia que aconteceu. No meio do caminho, nós tivemos uma série de comunicados contraditórios, né? Ou seja, nós temos que lembrar que tudo isso acontece numa sexta-feira e na segunda-feira falaram, olha, o sistema está sendo testado e tudo mais, para horas depois o próprio Ministério da Saúde desmentir a própria nota e falar que tinha acontecido um novo ataque, né? E agora existe esse certo silêncio, né? Então nós temos aí dia após dia as estatísticas de Covid no Brasil caindo artificialmente, quer dizer, não se sabe, pode ser que o número seja esse mesmo, mas pode ser um atraso na obtenção de informação, né? Então nós estamos voando às cegas no meio de uma pandemia, então eu entendo que sim, o assunto é absurdamente grave. Volto a enfatizar aqui, o Ministério da Saúde tinha que reconhecer com transparência que não está conseguindo resolver o assunto, né? E isso chama atenção porque sim, nós temos estruturas compartilhadas, né? Existem empresas que são fornecedoras de tecnologia para muitos entes aí do governo, então essa pergunta ela é válida. Puxa, será que é pontual em relação à vacinação e certificado de vacinação? Ou será que isso impacta outros sistemas do Ministério da Saúde e outros órgãos, né? Porque imagina se isso acontecesse, por exemplo, com suprimento de medicamento, agendamento de cirurgia, emergências, né? Então, eu entendo que é preciso fazer uma análise em relação a, de fato, quais são as ferramentas, qual é a inteligência que está posta, né? Igreja, a Giovana Guedes me lembra de uma coisa que a gente começou esse ano de 2021 com um mega vazamento de dados aqui no Brasil. E desde então, passamos por alguns apagões do WhatsApp, Instagram cai também às vezes, o Facebook, temos agora esse problema com o Ministério da Saúde, com o Conect SUS, e tem muita gente ainda trabalhando em home office. Então, são pessoas que continuam trabalhando de casa, que usam ali só um computador, às vezes até mesmo um celular pessoal, com todas as transações pessoais e do trabalho, e essas pessoas sentem medo quando a gente começa a falar de crescimento de ataques. Então, tem alguma dica, algo que possa ser feito? Isso também, de certa forma, na sua avaliação, ajudou o Brasil, né? Claro que negativamente, mas a estar no topo de países com mais ataques na internet? Esses assuntos, eles se conversam, não tenha dúvida disso, né? Porque a partir da hora que você tem vazamento, nós tivemos vazamentos aí de número de telefone, dados cadastrais, nome. Por que eu estou falando isso? Porque são essas informações que são usadas, por exemplo, para criar cadastro, para abrir conta, né? Para tentar buscar um empréstimo, para tentar se passar por outra pessoa, né? Imagina só, eu estou falando com uma pessoa no WhatsApp e a pessoa fala, poxa, mas estou achando essa conversa estranha. Mas essa pessoa tem muita informação sobre você, né? Ou sobre aquele personagem que ela está se passando. Isso traz uma certa confiabilidade que confunde, né? Então, o vazamento ele é muito grave por causa disso. E do ponto de vista das quedas de sistema e tudo mais, está relacionado sim com o home office, né? Porque nós temos aí o que se chama de expansão de perímetro, né? Então, para fazer uma comparação aqui, é como se você tivesse uma empresa que ela tem as catracas de acesso, né? Ou seja, as pessoas validam a sua identidade através de cartões e elas acessam aquele espaço físico, né?
No mundo virtual é a mesma coisa. Então, quer dizer, como é que era o mundo de 2019? As pessoas iam até as empresas, usavam computadores, smartphones dentro da empresa, acessando as redes e usando o hardware, né, os computadores que estavam dispostos dentro da empresa. As pessoas foram trabalhar em casa, elas começaram a usar os seus computadores, os seus smartphones, as suas redes de acesso e muitas vezes compartilhando esses dispositivos, né? Então, quer dizer, a pessoa pode até ter bons hábitos de segurança, mas aí tem outras 2, 3, 4 pessoas na casa usando o mesmo dispositivo. Mais uma vez, o sistema é tão seguro quanto o ponto mais frágil. Se um desses usuários tiver hábitos como entrar em sites que tem algum trecho de código virulento, isso vai causar problema, não tenha dúvida. Então, os hábitos são de ter muita disciplina, aquela velha história, senhas não compartilhadas, senhas difíceis de serem adivinhadas, né? Então, os hábitos de sempre, né? Não clicar em link malicioso, fazer uma verificação de senha, cuidar com o tipo de site que você acessa, cuidar com o tipo de arquivo que você baixa, isso aí já ajuda bastante. E sempre usar a ferramenta, né? Usar a ferramenta para fazer uma varredura aí para ver se o seu dispositivo não está infectado. Ô, Igreja, para finalizar, a gente vai ter 5G aí em breve no Brasil. Então, estamos atrasados, claro, né? Se a gente for comparar com outros lugares do mundo, estamos atrasados, mas vamos ter o 5G. A tecnologia está chegando agora em 2022. Como é que a gente consegue equilibrar isso, hein? Porque aparentemente a gente tem problemas estruturais aí sérios, né? No próprio governo, a gente está falando disso aqui. Nas questões particulares também a gente tem problemas estruturais, né? No mundo corporativo a gente sabe que também há dificuldades em relação à internet aqui no Brasil. Como é que você vê isso, a chegada de uma nova tecnologia super potente num país que ainda tem essas questões de infraestrutura que precisam ser melhoradas? No caso do 5G, o 5G ele é um aumento de banda, né, de velocidade, uma queda na latência, né, ou seja, o atraso que existe no sinal, vai trazer muitos benefícios, mas eu te confesso que a principal preocupação que eu tenho com o 5G é um distanciamento, né, entre as pessoas, né, porque afinal de contas o 5G ele começa a funcionar aí nas capitais, nos grandes centros já em 2022, e ele vai ter um escalonamento até 2029, né? Então é um pouco do que está acontecendo. Estatística aí de 1 ano e meio a 2 anos atrás, nós tínhamos ainda 48 milhões de brasileiros que nunca usaram a internet, né? Grosso modo, quase 1 a cada 4 brasileiros. Então, a minha principal preocupação com o 5G é porque ela está na camada da infraestrutura, né? Não naquilo que a gente chama de camada de aplicação, né? Que são os softwares, as invasões. Tudo isso utiliza a rede para fazer esse tipo de ataque, né? No caso do 5G, o principal efeito que nós podemos ter é um agravamento nessa distância, né? Ou seja, pessoas vão estar usando o estado da arte da tecnologia para aprender, para fazer atendimento médico, para fazer os seus negócios, enquanto nós teremos ainda milhões de brasileiros que nunca usaram a internet e outros usando uma velocidade bastante precária, né? Então, isso acaba criando um distanciamento ainda maior que a gente viu durante a pandemia, né? Para algumas pessoas foi simplesmente uma questão de ir para o home office e muito pouca coisa mudou, enquanto para outras pessoas elas não conseguiam acessar as lições das suas escolas para simplesmente manter o aprendizado. João Rossetti, nosso produtor aqui do Manhã Bandeirantes, tem uma pergunta para Arthur Igreja, que está aqui conosco no Manhã Bandeirantes, especialista em tecnologia e segurança. Diga lá, João. Arthur, bom dia. Prazer estar aqui com você no Manhã Bandeirantes. A minha pergunta ainda é sobre o 5G. Você falou aí de infraestrutura, no que vai mudar, nas questões das desigualdades, mas eu queria saber sobre segurança digital no 5G, né? Vai ser preciso mudar alguma coisa, repensar como é feita a segurança digital com a chegada dessa nova tecnologia? Olha, prazer falar contigo e eu entendo como eu estava falando, 5G, ele teve uma discussão gigante a respeito de segurança, porque nós tivemos uma polêmica muito grande, né? Nós temos que lembrar que um dos motivos do leilão ter atrasado tanto foi por causa disso, né? O mundo ele ficou basicamente dividido, né? Existiu uma certa corrida por parte dos Estados Unidos para influenciar os seus parceiros comerciais a não adotar determinadas tecnologias, principalmente desenvolvidas na Ásia, né? Então, existia aí uma discussão enorme sobre se as antenas de 5G, se elas de alguma maneira elas tinham código
vamos chamar de oculto, para poder captar dados e transmitir para determinados governos, né? Coisa que não se apurou, né? Então, até por isso que o leilão no Brasil foi bastante técnico, né? Então, nós tivemos aí participantes de vários países e aceitando tecnologias do mundo inteiro. Então, essa era a principal preocupação em relação ao 5G, que até o momento não foi provado, ninguém conseguiu demonstrar isso na prática, né? Que as antenas de 5G representam por si só um problema de segurança. Agora, nós teremos mais dados sendo trafegados, nós vamos ter mais aplicações desenvolvidas para o 5G, por isso que eu volto a dizer, a preocupação com segurança vai estar no aplicativo, no software, não tanto na questão da infraestrutura. Arthur Igreja, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. O Arthur Igreja explicando para a gente aqui, especialmente esse momento que nós estamos vivendo de tecnologia no Brasil, momento bem delicado. E diga, Bruninha. Só para tirar uma dúvida de um ouvinte que acabou de chegar aqui, tô falando assim, aproveita o Arthur, por gentileza, faz uma pergunta para ele. Vamos lá, Jairo. Ele quer saber, Arthur, se existe algum aplicativo de proteção antivírus para celular, porque antigamente tinha muito antivírus que a gente baixava, né, para computador, para se proteger. Hoje em dia, no celular, isso é possível ser feito? Tem sim, recomendo, por isso que eu falei em software de escaneamento, tem sim. Procure, tá? Procure que tem sim, então é fundamental. Tem para celular, para você fazer identificação de todo tipo de malware, antivírus e tudo mais, porque afinal de contas muitas pessoas têm o smartphone infectado e nem perceberam. Boa. Obrigado, viu, Arthur? Muito obrigado pelas informações, um ótimo Natal, um grande ano para você e até a próxima. Obrigada. Obrigado igualmente. Um abraço. Muito obrigado.